A verdade é que riqueza não protege ninguém da vergonha. Naquele dia, vi um homem que tinha tudo desabar diante de uma marmita encharcada de chuva, e eu estava perto o bastante para ouvir o barulho do orgulho quebrando. As pessoas gostam de apontar o dedo para quem tem pouco, mas a injustiça que eu testemunhei nasceu de quem tinha demais. A rua molhada, a funcionária tremendo de frio e o patrão tão blindado, sem saber onde guardar o próprio rosto. Se você já achou que dinheiro compra respeito, prepare-se para sentir o oposto. Hoje você vai descobrir como uma cena simples pode virar espelho e ferida. E por que defender um coração humilde vale mais do que qualquer fortuna. Porque quando ele a encontrou almoçando na chuva, não foi só ela que ficou exposta. Foi ele, fui eu, fomos todos nós. O que havia naquela marmita pode mudar a forma como você enxerga amor, fé e justiça. Você está pronto para abrir comigo esse guarda-chuva? A chuva virou lâmina sobre a Avenida Brigadeiro e o vidro do carro embaçou num suspiro só. Eu reconheci a silhueta encolhida sob a marquise, rosa, o coque simples, a bolsa apertada no peito, a marmita protegida como quem abriga segredo. Ao meu lado, Ricardo fingiu rolar mensagens, mas os olhos dele vacilaram. O farol abriu, a buzina atrás nos empurrou, e eu senti o coração tropeçar no tapete do asfalto. Encostei o carro 2 metros adiante e desliguei o som. Pensei em um único gesto, descer, abrir a porta, dizer vem com a gente, e parei no meio. A cidade tem um jeito de proibir delicadezas quando mais precisamos delas. Rosa abriu a tampa com cuidado, e o vapor do ralo subiu tímido, misturado ao cheiro de gasolina e pastel da esquina. Era pouco, mas estava inteiro. O guarda-chuva dela tinha um furo no alto, cuspindo água como um ponto teimoso num tecido antigo. Mesmo assim, o corpo dela inclinava de modo a salvar a comida. Eu pensei na nossa cozinha grande demais para a fome, no fogão brilhando de pouco uso, e o contraste ardeu. Ricardo respirou fundo. Vi o nó subir e descer na garganta dele, como quem engole um pedido de desculpa velho. Desliguei o pisca-alerta e empurrei a porta sem discurso. A rua respingou na barra da minha calça, e o barulho dos pneus cortando poças fez um coro estranho. Rosa me viu e sorriu pequeno. Aquele sorriso que pede licença por existir. Não era susto, era hábito. Reparei nas mãos dela. Unhas curtinhas, pele enrugada de sabão, firmeza de quem segura o mundo em silêncio. Ricardo veio atrás, tirou o paletó sem cerimônia e pousou nos ombros dela, como se cobrisse uma criança com sono. Nada de frases grandes, só presença. Eu disse, vem comer lá em cima, e ela respondeu que voltava rapidinho, que ali estava bom. O ali era chuva, calçada fria, vento batendo na nuca. Ainda assim, ela parecia mais à vontade do que no nosso elevador espelhado. Ela partiu o pão com precisão de costureira, mediu as metades no olho e guardou a mais inteira num saquinho transparente. O gesto foi tão automático que doeu. Não era sobra, era destino. Vi o saquinho deslizar para dentro da bolsa, como quem cumpre a promessa diária. Eu quis perguntar para quem, mas a pergunta escorregou da língua e caiu no chão junto das gotas. O caldo da marmita tinha cor de feijão honesto, desses que seguram tarde difícil. Rosa soprou a colher 2 vezes. Agradeceu baixinho e eu escutei o nome de Deus entre os dentes sem plateia. Um ônibus passou levantando água, e o jato respingou no meu pulso. Não era a humilhação dela que eu via. Era a nossa, bem vestida, sem goteira aparente, mas molhada por dentro. Ricardo tentou sorrir e falhou. E a falha foi bonita porque era verdade. Tem refeitório no prédio, ele disse baixo, quase um pedido. Rosa baixou os olhos e disse que ali a chuva não repara. A gente repara demais. A frase me cortou na altura certa. Pensei nas mesas de vidro, nos olhares que medem roupa antes de medir cansaço, e entendi parte do não. Um carro acelerou, a buzina impaciente quis expulsar o milagre discreto do meio-fio. Eu coloquei a mão no ombro de Rosa só para dizer eu vi. Não prometi nada. Promessas vazam na primeira tempestade. O paletó de Ricardo já estava encharcado, e ainda assim, o rosto dele parecia mais limpo do que em muitas fotos nossas de gala. Às vezes a água sabe onde cair. Voltamos para o carro levando conosco o que não cabia na bolsa dela. A pergunta, para quem era aquela metade guardada todos os dias sob chuva? Fechei a porta e o som do mundo ficou do lado de fora.
Por dentro, fiquei com o barulho do pão partindo em dois. Era só alimento, e já era um mapa. Acordei antes do despertador com o canto metálico do caminhão do gás, e antes do café ferver, a rotina da Rosa já estava desenhada na cabeça como mapa conhecido. Ela chegava com o coque firme, a blusa cheirando a sabão de coco, um sorriso que pede licença e cabe em qualquer porta. Às 6, a água no fogo. Às 6:30, o varal nos fundos, cada peça torcida com cuidado para não ofender o tecido. Às 7, o rádio da área de serviço trocando notícia trêmula por um louvor baixinho. O tempo dela parecia mais comprido que o nosso. Talvez porque cada gesto tinha destino. Eu observava de longe, não por desconfiança, mas por respeito a um saber que não nasceu em manual. Rosa abria as janelas na hora exata em que a luz entra de lado. Varria do fundo para a porta como quem convida a casa a respirar e virava os tapetes de dentro para fora para que a poeira entendesse a direção. Havia método até no silêncio. Quando o telefone tocava, ela esperava 2 toques para atender, que é para não espantar a calma, dizia. E eu colecionava essas pequenas técnicas como quem guarda receitas de avó. As mãos dela eram um capítulo à parte, cheias de estradinhas azuis e pequenas cicatrizes antigas. Seguravam cristal como quem segura bebê e esfregão como quem segura remo, navegando o chão molhado com a segurança de quem conhece marés. Quando passava pano, fazia um zigue-zague que terminava sempre perto do ralo. Um desenho discreto que eu só percebi depois de semanas. A água precisa de saída, ela explicou um dia, e eu entendi que não estava falando só do balde. Na cozinha, Rosa mexia as panelas com reverência. O fogo baixo parecia conversa, não pressa. O alho estalava sem virar espetáculo. Quando eu oferecia sobra do nosso almoço, ela agradecia e embrulhava metade no pano florido, mas preferia a própria quentinha. Arroz soltinho, feijão com caldo bonito, um franguinho desfiado quando dava e uma banana de sobremesa. Comia devagar, como quem dá passagem ao dia, e guardava um pedaço sempre, com a naturalidade de um rito que não precisa de testemunha. No meio da manhã, ela falava com as plantas como quem chama gente pelo nome. Levanta, meu lírio, aguenta aí, moça samambaia. Eu ria por dentro e deixava que aquela conversa verde amansasse o corredor. Até o relógio da sala batia mais macio quando a Rosa estava de avental. O único som que destoava era o do celular do Ricardo vibrando sobre o aparador, lembrando que o mundo lá de fora tem hábitos que não pedem licença. Quando a luz da varanda virava amarelo, que ela trocava a água do filtro de barro, lavava o pano de prato na mão e dobrava os lençóis com precisão de costureira. Havia uma economia de movimentos que eu invejava um pouco. Um jeito de não desperdiçar corpo nem tempo. Eu, que aprendi a gerenciar planilhas e prédios, ali aprendi a gerenciar o invisível. Corrente de ar, sombra no sofá, poeira que volta se a gente não reza por ela. No elevador, Rosa chamava cada vizinho pelo nome e perguntava do que importava. A pressão da dona Zuleika, a entrevista de emprego do filho do Mauro, a dor no joelho do Denis. Aquilo criava um tecido, e eu percebia que ela costurava vínculos com a mesma destreza com que alinhavava o pano florido. Não havia favor naquele cuidado. Havia pertencimento, e era eu quem estava chegando atrasada à própria casa. Comecei a notar que, perto do meio-dia, Rosa sumia por minutos cronometrados, voltando com as bochechas mais frias e o coque um pouco desalinhado. O pano florido às vezes vinha úmido, como se tivesse enfrentado outra garoa. Quando retornava, lavava as mãos com calma, ajeitava o avental e retomava a casa pelo ponto exato onde parou, sem alarde, como quem devolve o fôlego ao peito e segue. Parecia missão, não intervalo. No fim da tarde, ela anotava num caderninho amarelo o que faltava na despensa. 2 leites, um pacote de café, sabão em barra. E conferia discretamente a gaveta das velas e remédios, como quem não confia inteiramente na docilidade da cidade. Antes de ir, passava um pano leve na bancada, reabria as janelas por 10 minutos para a casa não dormir abafada e deixava um "fica com Deus" que pousava sem fazer barulho. O corredor depois parecia menor sem os passos dela. E, apesar de todo esse roteiro que cabia certinho nas horas, havia sempre o mesmo detalhe. O pão partido ao meio
e a metade mais inteira guardada no saquinho transparente. Uma única vez perguntei se era para mais tarde. Ela sorriu com um canto de segredo e disse: "É para quem espera." "Quem?" A resposta não veio. Ficou pendurada no pano florido, no relógio do portão, no nosso elevador espelhado, e me puxou sem querer para fora do conforto dos meus porquês. A casa ficou grande demais naquela noite, como se o teto tivesse subido para acomodar um silêncio que não cabia mais nos cômodos. O jantar esfriou na mesa sem pedir licença, e Ricardo empurrou o garfo com a delicadeza de quem não quer acordar um bicho. Quando me olhou, trouxe nos olhos um pedido de tempo, desses que a gente dá sem saber quanto custa. Eu pensei na Rosa, no pão guardado, e o barulho do talher virou relógio dentro da cabeça. Ele se levantou antes da sobremesa, que nem existia, lavou o prato como quem procura desculpa no fundo da pia e deixou a água correr além da conta. Eu fiquei sentada, contabilizando pequenas ausências que vinham se somando como juros. O beijo apressado na saída, o depois eu explico, sem depois, a pressa que não dizia para onde ia. A vida tem um jeito estranho de avisar quando algo saiu do trilho, não com sirenes, mas com um silêncio que não sabe se sentar. Na manhã seguinte, ele saiu cedo demais, sem a frase boba que sempre foi nosso amuleto. O perfume ficou no corredor como bilhete sem assinatura. Abri a janela para ver se o dia me dava legenda, e encontrei a cidade igual a si mesma. Buzinas, pão na sacola, pressa. Por dentro, porém, algo tinha mudado de lugar. Não era ciúme, era clareza. Havia um fio que ligava a rotina da Rosa a um segredo que não pedia romance, pedia coragem. Passei a perceber coincidências miúdas que, juntas, desenham um mapa. A saída dela no horário exato em que ele costuma dar uma volta. O retorno dela com as bochechas frias no minuto em que ele reaparece com o nó da gravata desalinhado. A repetição quase científica de um protocolo que ninguém combinou. Não anotei, não fotografei, não investiguei. Apenas deixei que a intuição desse meia volta no quarteirão. Na hora do almoço, fiquei na cozinha ao invés de me esconder atrás de tarefas e telas. Rosa dobrou o pano florido com a precisão de sempre. Agradeceu pela oferta do nosso prato e sorriu o sorriso de licença. Rapidinho eu volto. O rapidinho dela tinha o peso de um compromisso. Caminhei até a janela e, por um instante, vi o reflexo do meu rosto no vidro do forno. Uma mulher acostumada a resolver contratos, hesitando diante de um gesto simples. Eu poderia ter pedido que ela ficasse. Poderia ter oferecido um assento e um copo d'água como quem ergue bandeira no meio da sala. Em vez disso, escolhi ouvir o barulho do elevador. A pausa de 2 andares, o passo leve no hall à porta da rua respirando. Fiquei com a sensação de que o mundo inteiro coube no intervalo entre a marmita fechar e o pano florido voltar a respirar. É ali, nesse vão, que a verdade costuma morar. Ricardo voltou no mesmo compasso, ajustou a camisa como quem confere um papel antes de entregar e passou por mim com um "tá tudo bem?", que parecia querer medir a temperatura do ar. Eu respondi que sim, mas a pergunta ficou estacionada entre a fruteira e a cafeteira, olhando para mim como quem espera ser notada. O café subiu grosso, e eu lembrei do nosso começo, de quando a gente não tinha cenário, e ainda assim cabia inteiro um no outro. À tarde, fui até a área de serviço, sob o pretexto de buscar pregadores. Encontrei o varal descansando, a bacia no canto, e o pano florido pendurado por um lado ainda úmido. Toquei a barra e senti um frio limpo. Aquele frio de quem encara a rua e volta com dignidade intacta. Nenhuma pista, nenhum bilhete. Só a certeza de que o segredo da Rosa não era covardia. Era compromisso assumido longe dos olhos que ferem. Decidi que, se a coragem gosta de logística, eu precisava dar a ela um roteiro. Deixei o carro no prédio, calcei um sapato confortável que não me denunciava e prometi a mim mesma que seguiria apenas o que fosse claro, sem invadir nem acusar. Não buscava provas, buscava sentido. E naquela tarde que já escurecia mais cedo, descobri que a cidade, quando quer, acende setas invisíveis para quem decide ver. Desci devagar, como quem não quer assustar um passarinho. A portaria cheirava a papel e café fraco. O Denis ergueu os olhos e eu devolvi com um aceno que pedia silêncio e confiança. A rua me recebeu com o som de chuva que vinha de longe. Ainda promessa. Virei a esquina do restaurante,
sem encontrar ninguém conhecido. Foi um gato cinzento, atravessando com a calma dos donos de nada, que me mostrou o caminho estreito de uma viela. E, de repente, entendi. A bússola do meu peito apontava para lá, e para o que eu ainda não estava pronta, mas precisava ver. A viela era um corredor de respirações guardadas, paredes descascadas e fios cruzados fazendo o próprio céu. A água pingava das calhas num compasso que parecia metrônomo de segredo. Dei 2 passos e vi a Rosa se ajeitando debaixo de um beiral torto, o corpo fazendo telhado para a marmita. O vapor subiu tímido, esbarrou no mofo da parede e virou nuvem pequena. Segurei a sombrinha rente ao ombro, pedindo licença ao chão para não fazer barulho desnecessário. Foi então que o gato cinzento apareceu, elegante como quem não pede nada além do que já pertence. Enroscou nas pernas dela com intimidade de quem conhece horário. Rosa abriu um potinho menor, tirado de dentro do pano florido, e colocou ao lado da quentinha como quem prepara um altar simples para um milagre cotidiano. Partiu o pão como costureira que divide tecido, mediu os pedaços e guardou a metade mais inteira no saquinho transparente. Destino já combinado. Ricardo estava alguns passos adiante, encostado num poste baixo, sem gravata, os olhos nus do filtro das reuniões. Ele não me viu, porque o olhar dele estava inteiro nela, não por desejo, mas por espanto. Aquele espanto do homem que percebe que olhou a vida pela janela errada tempo demais. Eu prendi a respiração para não quebrar o instante. A cidade, do lado de fora, continuava no volume alto. Ali o som abaixou para caber a dignidade. Rosa serviu primeiro o gato, chamando pelo nome que soou como segredo antigo. Vem. Nico. O bicho comeu com disciplina de quem já entendeu a regra do pouco bem repartido. Depois ela soprou a colher 2 vezes e agradeceu baixinho, sem teatro. Ricardo avançou um passo só, como quem pede licença para entrar numa sala onde o sagrado não se anuncia. No prédio tem refeitório, ele disse a voz macia de quem já sabe a resposta. Ela assentiu com um sorriso miúdo e respondeu sem levantar os olhos. A chuva não repara, doutor. Gente repara demais. A frase pousou na viela como passarinho manso, e eu senti que tinha escutado uma lei. Pensei nas mesas de vidro, nas risadas de canto, nos vestidos que desfilavam antes de sentar. Entendi no corpo que a escolha da Rosa não era teimosia. Era proteção contra a ferida repetida. O vento virou e trouxe cheiro de feijão honesto. Rosa tirou do bolso um plástico dobrado com cuidado e mostrou um comprimido cortado ao meio, encostando ao lado da marmita como quem alinha talheres. É pro sopro, murmurou. E eu não soube se falou do gato, de alguém que esperava ou do peito da cidade. O gesto tinha a gravidade de um remédio bem medido, daqueles que não se perde por descuido. Ricardo levou a mão ao bolso, hesitou e, em vez de dinheiro, tirou um saquinho pequeno de ração, comprado sem anúncio. Colocou ao lado devagar para não ferir o orgulho de ninguém. Rosa ergueu os olhos num agradecimento que não pede desculpa, e o Nico lambeu a pata como quem carimba acordo. Por um segundo vi nos 3, homem, mulher, bicho, uma aliança sem papel timbrado. Eu dei um passo involuntário. O salto escorregou de leve na borda molhada e o ruído me denunciou. Ricardo virou rápido, me encontrou. E naquele encontro não houve susto culpado. Houve transparência de quem finalmente entendeu o que precisava ver. Rosa ajeitou o lenço no pescoço, mais por pudor do que por frio, e nos olhou com uma calma antiga, de quem sabe que a verdade também pode ser gentil. A chuva engrossou, batendo no beiral com os dedos impacientes. Ricardo tirou o paletó, aquele mesmo, agora seco, e o suspendeu por cima da cabeça da Rosa, improvisando um teto melhor. Eu aproximei a sombrinha, e por um instante ficamos os 3 protegendo a marmita, o gato e uma dignidade que ninguém mais tinha o direito de molhar. Senti que a viela, feia aos olhos apressados, era uma igreja sem bancos. Quando Rosa fechou a quentinha, guardou a metade do pão no saquinho e recolheu o comprimido com atenção de enfermeira. Eu soube que a pergunta tinha mudado de forma. O pão, agora eu via, tinha dono com bigodes. Mas e o comprimido? Para qual sopro ele foi dividido? Saímos da viela em silêncio bom, com a certeza de que a próxima porta a se abrir não seria de restaurante, seria de um quarto onde a respiração pede ajuda. A viela desembocava num portão enferrujado que eu nunca tinha visto.
uma espécie de atalho que a pressa da cidade deixa escondido para quem precisa mais. Rosa passou por ele com a naturalidade de quem já decorou os rangidos, e eu e Ricardo seguimos atrás, cuidando para não transformar curiosidade em invasão. O corredor cheirava a roupa secando em cabide, a canja antiga e a produto de limpeza barato. Havia 2 cadeiras de plástico na entrada e um vaso de arruda tentando verdejar a janela. Quando ela bateu de leve e empurrou a porta verde, entendi que não era mistério. Era cuidado com endereço. Dentro, uma senhora muito magra, de lenço colorido na cabeça e olhos que ainda sabiam sorrir, inclinou-se na cama como quem procura ar sem fazer barulho. "Bom dia, Dona Lourdes", disse a Rosa. E o quarto ganhou corpo, como se o nome acendesse lâmpadas. A parede tinha um calendário do posto de saúde, um crucifixo pequeno e uma Bíblia gasta aberta num salmo de refúgio. Tudo era simples, nada era descuidado. O ventilador antigo mexia o ar com paciência de professora, e eu senti o tempo desacelerar para caber naquele fôlego curto. Rosa colocou a marmita sobre uma toalhinha limpa, dessas bordadas em casa, e tirou do bolso o plástico dobrado com o comprimido. "O da manhã já foi, agora é o do meio-dia, como a doutora pediu." A voz dela baixou de um jeito que parecia rezar e explicar ao mesmo tempo. Pegou um copo d'água do filtro velho, testou com a mão e levou aos lábios da senhora, apoiando a nuca com a suavidade de quem segura passarinho. O remédio entrou como quem sabe o caminho, e por um instante o quarto respirou junto. Eu me aproximei só até a beira da porta e cumprimentei com o respeito de visita que não quer ocupar espaço. Dona Lourdes me chamou de menina e riu com o que restava de dentes, dizendo que conhecia minha voz do elevador quando eu dizia "bom dia" com pressa. Aquilo me atravessou com humildade boa, dessas que não humilham. Ricardo encostou na parede, mãos no bolso, com o olhar nu que não precisa de explicação. O gato Nico apareceu na janela como fiscal de roteiro, que Rosa soltou migalhas de pão com a mesma regra mansa de sempre. "De tarde piora o sopro", explicou Rosa, apontando para um bilhete da UBS com horários escritos à caneta. "Se eu atraso, ela perde o ar e a coragem." E foi ali que o comprimido cortado ao meio encontrou seu destino, mais claro do que qualquer investigação. Metade para o meio-dia, metade para a tardezinha. Tudo cronometrado entre ônibus, marmita e chuva. Eu vi na ponta do papel o endereço do prédio escrito à mão e senti a responsabilidade pesar no bolso como chave nova. Casa que é casa empresta nome para a vida andar. Dona Lourdes quis saber do tempo, da feira, do preço do tomate e da novela das 9. E eu me peguei respondendo com detalhes, como quem visita parente. Ela contou que antes trabalhava em costura, que aprendeu a dividir pano antes de dividir pão, e que Rosa é dessas que Deus manda quando quer provar que ainda acredita na gente. Eu olhei para a Rosa e vi um rubor discreto, quase infantil, fugir para as bochechas. Quem tem muito costuma esconder. Quem tem pouco, quando recebe, acende o ambiente. Rosa aquecia o feijão no fogareiro pequeno com uma delicadeza que parecia cerimônia. Provava uma colher e soprava outra para a senhora. "Mais um tiquinho de arroz, Dona Lourdes, para dar sustância." O cheiro encheu o quarto de uma fortaleza que não vem de parede, vem de panela. Eu reparei que metade da marmita ficava separada, como sempre, e agora cada divisão tinha rosto. A mulher do lenço e o gato do batente. A matemática da dignidade cabia num pote, mas desdobrava a rua inteira. "Eu sinto vergonha de incomodar", disse a senhora, tentando arrumar o lençol com os dedos finos. Rosa respondeu de pronto. "Não é incômodo quando é amor, é agenda." E eu entendi num estalo manso que a rotina que eu chamava de trabalho era para ela liturgia. O relógio do celular marcou o minuto exato e Rosa entregou o copinho, limpou o canto da boca com a ponta da toalhinha e ajeitou o travesseiro como quem corrige o mapa. O mundo ficou no lugar certo por alguns segundos compridos. Quando o prato descansou vazio, Dona Lourdes pediu a Bíblia. Rosa leu 2 versinhos com uma cadência de rádio antigo e parou antes do amém, deixando a frase pousar. Eu que aprendi a preencher silêncios com explicações, aprendi ali a deixar o ar trabalhar. Ricardo, sem fazer cena, colocou sobre a cômoda um oxímetro que tinha conseguido com um amigo do posto e mostrou como usar. "É só encaixar no dedo, Dona Lourdes. Se o número cair, a gente entra com o plano B", disse,
e o agente me aqueceu como cobertor bom. Quando nos despedimos, Rosa guardou a marmita. Recolheu o comprimido da tarde para a bolsinha e ajeitou o lenço da senhora com um gesto de filha. Eu toquei de leve a mão de Dona Lourdes e recebi de volta uma bênção curtinha, dessas que não pedem palco. Saímos pelo corredor, e o Nico nos escoltou até o portão, miando baixo como bênção felina. Do lado de fora, a cidade retomou o volume habitual, mas alguma coisa em mim tinha baixado o tom para sempre. Voltamos caminhando sem pressa, e eu senti a rua mais curta, como se a verdade encurtasse distâncias. Ricardo falou pouco, mas cada palavra tinha peso de tijolo. A gente precisa dar nome ao que viu e pôr no papel o que falta. Eu disse que sim, e soube que a conversa com o condomínio era inevitável. Não como favor, mas como correção de rota. A pergunta que me trouxe até a viela estava respondida. Agora outra nascia maior. Como transformar esse cuidado em regra sem ferir quem feriu sem saber? O silêncio ficou de pé entre nós, esperando a primeira pedra. Ele respondeu com a liturgia do regulamento. Convenção, normas, precedentes, áreas comuns, proibições. Enquanto recitava, eu via como fotograma o vapor tímido da marmita subindo na viela. Disse que entendia as linhas, mas que a vida mora no entrelinhas. A casa é grande. Cabe um canto coberto, uma mesa simples, um micro-ondas, um filtro de barro. O resto é regra de respeito. Sem fotos, sem chacota, sem gente sendo tratada como móvel. As palavras saíam calmas, mas tinham estaca. Ricardo chegou no segundo parágrafo, com um croquis desenhado a lápis e a fita métrica no bolso. Mostrou medidas, tomada aterrada, altura do toldo, inclinação para a chuva. Seu Orlando folheou, pigarreou, falou em assembleia. Eu pedi um piloto de 30 dias. Se der errado, a gente corrige. Se der certo, vira costume decente. Denis apareceu na porta com um caderno e ficou discreto como testemunha mansa. O ar-condicionado sussurrava frio demais para a conversa quente. Foi quando 2 dos 601 entraram sem chamar, convocados por si mesmos. Garagem não é praça de alimentação, disse um com um sorriso de canto. Vai virar bagunça. Eu olhei para a mesa e respondi sem subir o tom. Bagunça é a gente precisa da chuva para que alguém coma em paz. O outro falou de decoro. Eu falei de higiene de olhar. Não era duelo de frases. Era tentativa de alinhar vergonha no lugar certo. Seu Orlando, incomodado, pediu ordem. E, sem querer, me deu razão. O choque veio num detalhe pequeno que doeu grande. O bilhete dobrado que um dos rapazes jogou sobre a mesa. Print do grupo do condomínio com risadinhas sobre marmita gourmet e gato com crachá. Eu senti o estômago virar em poça. Denis apertou o caderno com a mão. Ricardo ficou de pedra. É isso que eu estou tentando evitar, falei baixo. Não é comida, é um orgulho. O papel pesou mais que a ata. Dona Zuleika apareceu na porta como quem segue faro de justiça. Veio com um terço de madeira e sem pedir licença. Se for para discutir, discuta comigo também. A Rosa carrega minha feira quando a pressão baixa. Querem falar de regra? Regra é não pisar no que é gente. Seu Orlando tentou cortar com protocolo, ela cortou o protocolo. A sala mudou de clima como janela aberta no calor. Ricardo colocou o croquis na ponta da mesa e foi direto ao ponto. Eu instalo o toldo, assino a responsabilidade técnica, compro o micro-ondas e o filtro. A portaria regula horário. E se alguém filmar para zombar, leva a advertência. Eu acrescentei. E um cartaz simples. Claro como boa educação. Aqui ninguém repara para ferir. Seu Orlando respirou. Olhou os dos 601. Pesou o barulho possível e o barulho inevitável. 30 dias. Horário definido. Saem fotos. E voltamos a avaliar. Era o sim com travas. Era o sim preciso. Saí do salão com as pernas bambas e uma lucidez rara. O choque não estava no não que eu temia. Estava no sim sob condição que exige vigilância e cuidado todo dia. No elevador, Ricardo encostou a testa na minha. Um gesto antigo que diz, eu tô aqui. Denis ficou com a tarefa de anotar cada desrespeito. Dona Zuleika desceu 2 andares de propósito, para nos acompanhar até a garagem, como bênção de corredor. Enquanto o toldo não chegava, improvisamos sombra com o que havia. Um biombo de lona guardado no depósito, 2 cadeiras emprestadas da área de festas, um pano limpo para a mesa.
Eu passei o dedo sobre a poeira e senti que a garagem finalmente tinha destino. O barulho dos carros parecia mais educado, e o eco da nossa decisão ganhou forma de uma sala sem paredes, dessas que convocam comportamento pelo exemplo. À noite, deitei sem sono. A imagem do print com risadinhas me assombrava, mas por cima dela havia outra imagem, a de Rosa dizendo: "A chuva não repara". Eu prometi a mim mesma que aquela frase viraria regra sobre teto, não desculpa sobre nuvem. Fechei os olhos com a certeza inquieta de quem sabe. A prova de fogo virá no primeiro temporal. E quando vier, quero ver o toldo segurando firme, e o nosso respeito mais firme ainda. No dia da instalação, a garagem acordou cheirando a cimento novo e promessa. 2 funcionários aparafusavam o toldo com cuidado de marceneiro de igreja, enquanto Ricardo conferia a inclinação para a água não zombar da gente na primeira chuva. Eu passei um pano na mesa, alinhei o filtro de barro e deixei o cartaz plastificado no lugar certo, na altura do olho que costuma julgar. Dennis testou a tomada do micro-ondas 2 vezes e anotou no caderno: "Pronto para o almoço. Pronto para a dignidade." Rosa desceu com a marmita embrulhada no pano florido e ficou parada 1 segundo na beirada, como quem tateia o chão antes do primeiro passo. Eu acenei com a cabeça, e ela pousou a quentinha sobre a toalhinha de Dona Zuleika, respirando um "obrigada, meu Deus", que virou cheiro de casa. O primeiro apito do micro-ondas soou como sino inaugurando missa, e o vapor do feijão subiu livre, sem precisar pedir licença à chuva. O banco ao lado esperava o Nico, e eu deixei o potinho dele com a letra bem desenhada. O teste veio cedo, sem avisar, quando o céu de São Paulo fez a cena que mais gosta. Vento de mudança. Nuvem fechando a cara e a garagem virando abrigo. A água desabou com força, tamborilando no toldo como bateria afinada. Eu confesso que prendi o ar por um instante, esperando a primeira goteira do nosso plano. Mas a lona sustentou. O biombo segurou a corrente, e Rosa sorriu daquele jeito que não precisa mostrar dente. "Agora dá para comer sem pressa", disse, e o sem pressa me pareceu o luxo mais caro que já comprei. Nem todo mundo gostou da música. 2 dos 601 dobraram a esquina, com aquele riso de canto que pedia à plateia, e, fingindo olhar o celular, filmaram a mesa com a quentinha. Dennis encostou no passo exato entre a educação e a lei. "Sem fotos aqui, senhores. Regra da casa." Um deles ensaiou provocação, o outro olhou para o cartaz, leu devagar e aquietou o braço. Eu não precisei falar nada. Havia, enfim, algo maior que o meu discurso segurando o teto. O Nico apareceu encharcado, com cara de quem atravessou enchente de bote, e se instalou sob o banco, balançando o rabo como bandeirinha de paz. Rosa partiu o pão, ofereceu primeiro ao aliado de 4 patas, e guardou a metade mais inteira no saquinho, a liturgia que não depende de tempo bom. O comprimido do meio-dia ficou à vista, como quem respeita horário sagrado. Eu percebi que ali o relógio obedece ao coração e ao ofício. Comer, cuidar, voltar. No meio da chuva, um barulho de risada alta atravessou a garagem como pedra no lago. Não era contra nós, mas lembrava o som que fere. Eu fechei os olhos por um segundo e imaginei o corredor do prédio, as velhas piadas, os prints fáceis. Abri e encontrei o filtro de barro sólido e ancestral, gotejando na medida certa. A gente sustenta no pequeno, pensei, e passei a mão na bancada como quem afaga bicho assustado. Ricardo, que não desperdiça a palavra, trouxe um dispenser de álcool e aparou melhor o pé do biombo com uma borracha de porta. Pequenos ajustes que ninguém aplaude, mas salvam o dia. Ele me olhou com o cansaço bom de quem faz o que precisa e sussurrou: "Fica de olho no vento lateral." Fiquei. Percebi que respeito é isso. Vigiar, não vigiar pessoas. Mas o clima que pode estragar o que a gente acabou de consertar. Quando a chuva afinou para a garoa, o primeiro elogio anônimo pousou. Um bilhete dobrado. Letra tímida. "Obrigada por esse lugar." Não tinha assinatura. Tinha pertencimento. Eu guardei no caderno do Dennis, entre a página das regras e a lista de copos, como quem arquiva a prova de vida. Rosa limpou a própria mesa antes de subir, não por obrigação, mas por quem virá depois. O cheiro que ficou foi de feijão e sabão neutro, combinação que sempre vence. No fim da tarde, o céu abriu uma fresta amarela e a garagem devolveu o silêncio que não humilha.
Eu sentei no banco por um minuto de nada, ouvindo o carro chegar, a portaria chamar baixinho, a cidade perder o fôlego e retomar. Pensei no piloto de 30 dias, na assembleia que ainda viria, e no tanto de parafuso que a gente ainda vai apertar. Não me assustei. Aprendi que coragem é manutenção, e que manutenção é amor que volta. Subi com a sensação de que o temporal não testou só o toldo. Testou o nosso propósito. Passamos. Mas o vento não se cansa e a cidade não perdoa a distração. Amanhã talvez venha outro tipo de prova. Um comentário azedo, um gesto pequeno de sabotagem, um esquecimento nosso, que nos encontre atentos e moles por dentro, como a lona que cede um pouco para não rasgar. A reconciliação começou sem trombeta, no ranger discreto de uma gaveta que a gente esqueceu de fechar por anos. Ricardo apareceu na cozinha com 2 copos de requeijão e um pacote de café aberto, como quem devolve aos objetos o trabalho de nos juntar. A água esquentou. O pó subiu com aquele perfume de madrugada estudando, e eu ouvi dentro do peito a lembrança de quando a gente dividia uma fatia de pão e um plano do tamanho do mundo. Ele não pediu perdão com palavras largas. Acendeu o fogo e lavou a louça com calma. E foi o bastante para eu perceber que a casa estava voltando a caber nós dois. No domingo, resolvemos ir à feira da Hélio Pellegrino, como no tempo do aluguel e do sofá herdado. O pregão dos feirantes estourava no ar. Tomate do Brás, cheiro de coentro competindo com pastel e caldo de cana. Ricardo me deu o braço, e eu escolhi mangas tateando a ponta como minha mãe ensinou, procurando doçura por dentro. O saco do pão queimou meus dedos de um jeito bom, lembrando que o quente da vida às vezes é simples. 2 pães divididos e uma rua que cabe no bolso. Voltamos com sacolas cheias, e pela primeira vez em muito tempo, a cozinha virou casa e não vitrine. Na segunda, Rosa chegou com serenidade de quem sabe que o mundo gira mesmo quando os dedos tremem. Trouxe um bolo de fubá embrulhado em papel manteiga. Agradecimento bobo, disse. E eu entendi que gesto nenhum é bobo quando acerta a alma. Sentamos nós 3. Ela falando de um salmo que repete refúgio, eu lembrando da minha avó em Campinas, ele medindo a prateleira do micro-ondas como quem mede também um futuro menos duro. O bolo esfarelava doce na língua e amarrava a conversa sem nó. Não havia pressa, não havia pose. Havia pão, café e olho no olho. À tarde, abri uma caixa com fotos de quando a gente só tinha coragem e fome. Bilhetes de ônibus, anotações tortas, a primeira proposta impressa em papel comum. Ricardo riu do próprio cabelo, eu ri da minha roupa, e dentro do riso caiu um choro breve, desses que fazem faxina no peito. Ele confessou que andou se escondendo atrás do trabalho para não encarar a própria distância. Eu confessei o medo antigo de virar estátua dentro da própria vida. O quarto ficou pequeno, mas o ar ficou grande. E coube perdão. Na terça, descemos com 2 cadeiras de praia desbotadas que achamos no depósito. Colocamos ao lado do toldo. E o canto ganhou cara de varanda de avó. Denis trouxe uma extensão melhor. Dona Zuleika apareceu com um rádio de pilha que só pega a M canções de quando as promessas sabiam dançar. Rosa desligou o micro-ondas por um segundo, fechou os olhos e agradeceu sem palavra. O Nico pulou no degrau, se enroscou no nosso pé, como quem testasse a paz recém-instalada. A garagem aprendeu a respirar no mesmo compasso da nossa casa. Em casa, decidi cozinhar. Arroz no ponto, feijão de caldo bonito, alho estalando sem espetáculo. O barulho da água batendo no grão pareceu carta abrindo, e eu pensei que o fogo também é altar, quando a gente o usa para juntar e não para exibir. Rosa provou com colher de pau e disse, tem gosto de casa que acende por dentro. Ri amarrando o avental, e senti que reconciliação é isso, devolver tempero onde só tinha a apresentação. Na quarta, caminhamos cedo pelo Ibirapuera. Tênis velho e moletom, nada de performance. O lago soltava um vapor baixinho, e os pássaros riscavam o céu como bilhetes de agradecimento. Falamos de planos miúdos, um curso de finanças simples para os funcionários do prédio, uma rede com lojas da quadra, para manter o potinho do Nico, um mural de recados para quem quiser deixar palavra boa sem precisar de like. Ele disse, faz sentido, eu disse, vamos tentar. E o passo casou com o passo, do jeito que era quando a vida era correria boa. No fim do dia, o carteiro deixou um envelope sem remetente, 2 marmitas de inox,
polidas com nomes gravados, Rosa e Lourdes. Sem bilhete, sem holofote, encostei a mão no metal frio, como quem toca documento de cidadania. Ricardo sorriu com dentes de menino, e eu entendi que algumas recompensas chegam sem barulho para caber melhor no coração. Rosa correu os dedos sobre o próprio nome e guardou as letras como quem guarda fotografia. À noite, sentei na janela com Ricardo para olhar a chuva que não vinha. O toldo lá embaixo, quieto, e o cartaz dizendo o que precisa ser dito todo dia. Ele encostou o queixo no meu ombro e ficou. Nenhum discurso, só presença. Eu pensei que a verdadeira virada não foi a assembleia nem o toldo. Foi esse retorno da delicadeza, a nossa e a dos outros, ao centro da sala. Quem aprende a reparar sem ferir, encontra o caminho de volta para casa. Antes de dormir, deixei no criado mudo o bilhete anônimo que dizia: "Obrigada por esse lugar." Olhei para ele como quem reza. Se amanhã a chuva vier ou o grupo do condomínio chiar, eu quero lembrar que a reconciliação não é prêmio, é manutenção. De nós dois, da casa, da garagem, de quem come sem pedir desculpa. Acordar, ferver a água, passar o café, apertar o parafuso. Amor é rotina quando a gente escolhe. A Assembleia Extraordinária começou com cara de ata e fim de tarde, mas eu sabia que ali a gente ia decidir mais do que tomada e guarda-corpo. Desci com a pasta fina, o croquis do Ricardo e o caderno do Denis com bilhetes e horários. O salão tinha cheiro de café requentado e de um pó invisível de opiniões. Seu Orlando ajeitou os óculos, pediu objetividade, e eu respirei para falar com a firmeza mansa que aprendi na viela. Não é favor, é regra de respeito. Enquanto eu falava, vi algumas cabeças pendendo para a empatia e outras para o regulamento, como quem se agarra em colete salva-vidas. Expliquei a cena sem floreio. Marmita na chuva, pão dividido com gato de nome, senhora esperando remédio e uma funcionária que escolhia a garoa para não ser ferida por olhares. Mostrei o toldo, a tomada aterrada, a placa plastificada. Aqui ninguém repara para ferir, li em voz alta não como ameaça, mas como lembrete de humanidade. Alguém pigarreou precedente, outro murmurou decoro, e eu devolvi com a pergunta que vinha me guiando. Perigoso para quem? O silêncio que veio depois foi o primeiro degrau da ponte. Ricardo apresentou o desenho como quem abre livro de instrução de uma delicadeza. Inclinação do toldo, altura da mesa, distância segura do extintor, micro-ondas com selo. Denis falou pouco e certo, descrevendo duas advertências dadas sem exposição e um elogio anônimo que registrou para não deixar o bem evaporar. Manutenção é amor que volta, ele disse, e eu anotei por dentro. O 601 levantou a mão com o velho argumento do vai virar bagunça, e eu mantive o tom baixo. Bagunça é precisar da chuva para comer em paz. Dona Zuleika entrou como janela abrindo num quarto abafado, com o terço de madeira e a língua desempoeirada. Regra sem bondade vira pedra, resumiu, e eu vi até quem resmungava recuar meio passo. Um morador do 302 lembrou que, quando o elevador quebra, ninguém consulta a ata antes de empurrar o idoso. A vida tem prioridades que não cabem na vírgula. Seu Orlando pediu foco e propôs votação. Mas antes quis ouvir se alguém tinha alternativa concreta. Eu ofereci o que já estava de pé, toldo. Mesa, filtro, cartaz, horários, proibição de fotos, advertência para deboche. Abriram os braços para a planilha do uso. A limpeza combinada. O potinho do Nico sem espetáculo. Um senhor sugeriu acrescentar prioridade a quem trabalha no prédio, e eu concordei sem preço. A palavra isonomia apareceu tímida e eu a acomodei do lado certo. Espaço para todos os funcionários, sem política de humilhação. A assembleia, que começou com a rigidez de régua, foi aos poucos ganhando curva de abraço. O 601, ainda relutante, pediu prazo de revisão, e eu aceitei. 6 meses para avaliar não a existência, mas a manutenção. Quando levantaram as mãos, contei como quem mistura feijão na panela. 1, 2, muitas, maioria. Sem aplauso, graças a Deus. Preferia a gravidade de um compromisso ao alívio barulhento de vitória. Seu Orlando registrou. Espaço reconhecido como parte comum. Manutenção prevista no orçamento. Placas de orientação sem fotos. Advertência imediata em caso de desrespeito. Eu acrescentei, pedindo que constasse em ata. Aqui ninguém repara para ferir.
que não ficasse só na parede, que entrasse no livro da casa. Aproximou-se de mim o rapaz do sapato pesado, agora com o olho de menino que se lembrou de algo antigo. Minha mãe comia em pé no corredor para não sujar o avental, disse baixo, como quem pede desculpa à própria infância. Eu não dei sermão. Ofereci água e silêncio. Às vezes é esse o espaço que falta para a memória se sentar e descansar. Denise, de canto, anotou a aprovação com letra caprichada, como quem escreve data de aniversário. Saímos do salão e fomos direto ao cantinho. A garagem estava vazia e linda, com a dignidade do que não precisa gritar. Coloquei a mão no cartaz e senti a textura plástica como quem toca uma pele nova. Agora é a parte difícil, eu disse ao Ricardo. Fazer caber no hábito. Ele respondeu com o gesto que mais amo nele. Arregaçou a manga e olhou para o parafuso do toldo, como quem lembra que promessa precisa de chave de boca. Rosa desceu sem saber do desfecho e encontrou a mesa arrumada, o filtro de barro cheio e uma toalhinha nova de Dona Zuleika. Quando contamos, ela sorriu com os olhos e disse, obrigada de um jeito que não diminuía ninguém. É dever, respondi e me corrigi por dentro. É dever, sim, mas também é graça, quando a justiça encontra endereço. O vento de fim de tarde passou leve, e por um instante a garagem cheirou a pão aquecido. Subi com a certeza de que a decisão só tinha valor se virasse rotina. Água reposta, mesa limpa, horário respeitado, riso recolhido, regra lembrada. O prédio respirava melhor, e eu também. Antes de dormir, repeti para mim. O voto foi o começo. A vigilância terna, o caminho. E fiz a pergunta que precisa ecoar para o próximo passo. Como transformar essa ata em cultura da rua, para que a dignidade não dependa de condomínio, mas de consciência? No dia seguinte, a notícia correu pelos corredores do bairro como cheiro de pão recém-saído do forno. A diretora da escola da rua de trás mandou mensagem perguntando se os alunos poderiam ver como a gentileza se monta. Respondi que sim, que gentileza tem parafusos e vontade, e marquei de encontrá-los na garagem depois do recreio. Levei o caderno do Denis, a toalhinha de Dona Zuleika e o croqui do Ricardo como quem leva a prova de vida. Não troféu. Queria que eles vissem que respeito não nasce pronto. A gente faz. Refaz e segura com a mão. Quando chegaram, 4 filas tortas, olhar curioso e tênis raspando no cimento, eu respirei para falar baixo e simples. Mostrei o toldo, o filtro de barro, o cartaz plastificado, a prateleira com copos e expliquei a regra que nos mantém de pé. Aqui ninguém repara para ferir. Rosa, sem palco, ensinou a dobrar a toalhinha para a água não escorrer para o pão. Denis explicou por que não filmamos o que não é nosso. Ricardo contou do primeiro parafuso apertado, com medo da chuva rir. Vi olhos duros amolecerem, como quem reconhece casa em lugar improvável. Uma menina ergueu a mão e perguntou se não seria melhor um letreiro bonito, luminoso, para todo mundo ver. Eu sorri e disse que algumas verdades preferem letra miúda para caber em mais gente. Outra quis saber por que tinha potinho com nome de gato. E Rosa respondeu que às vezes carinho precisa de placa para não ser chutado. Anotei por dentro que a cidade aprende rápido quando a gente mostra sem humilhar. O sino da escola tocou no meu peito, como promessa de repetição. À tarde, a subprefeitura de Indianópolis ligou, convidando para um café no centro comunitário. Queremos entender esse cantinho que virou regra, disseram. Fui com o coração treinado para não esperar milagre, e mesmo assim, encontrei portas semiabertas. Mostrei o que temos e o que falta. Sombra, água, tomada, cartaz e vigilância terna. Fiscalização para coibir o riso que fere, sem transformar gente em exemplo de vitrine. Saí de lá com um vamos pilotar noutros endereços anotado num guardanapo e uma fé cautelosa que conhece a estrada. No prédio, o síndico me chamou com voz menos áspera. A administração queria registrar o cantinho como parte comum, com manutenção no orçamento, sem depender da boa vontade e do humor do dia. Eu pedi 2 coisas: que a frase do cartaz virasse linha de ata e que a regra contra fotos zombeteiras tivesse advertência automática. Para que a dignidade não seja episódica, expliquei. Ele concordou. E eu senti um dente a mais girando na engrenagem certa. Nem tudo foi aplauso. Pela noite, alguém virou a ração do Nico no lixo como quem tenta desmanchar um fio invisível. Em vez de caça às bruxas,
Mexemos no parafuso certo. Potinho com tampa, bilhete curto e firme. Quem tem pouco divide. Quem tem muito não precisa roubar do gato. E luz melhor no canto. Denis anotou a ocorrência com letra bonita. E o 601 passou sem risinho naquela manhã. Não precisei falar, às vezes o remédio é só claridade. Começamos um combinado com os lojistas da quadra. Cada dia, um cuida do pote de ração e deixa um bilhete no caderno. Logo surgiram recados tortos e lindos. Hoje a chuva testou e o toldo passou. O feijão da Rosa tem cheiro de infância. A senhora do lenço dormiu melhor. Eu lia devagar, como quem folheia álbum de família recém-inventada. A garagem ganhou sotaques. E o respeito aprendeu outros caminhos para chegar no mesmo lugar. Rosa, tímida, aceitou 2 pequenas grandes mudanças. A bolsa térmica com seu nome bordado e o cartão de transporte carregado, para que o relógio da compaixão não ficasse refém de moeda. Dívida é quando pesa. Apoio é quando cabe, eu disse, e ela assentiu com olhos d'água que não viraram espetáculo. Dona Lourdes respirou melhor com o oxímetro emprestado e a agenda do posto organizada. O abajur amarelo acendeu sonhos calmos na viela. Descobri que a fé, quando se organiza, multiplica o fôlego. No fim da semana, recebi um envelope sem remetente, 2 marmitas de inox com nomes gravados, Rosa e Lourdes. O metal frio na mão parecia documento de cidadania. Não havia bilhete, havia entendimento. Colocamos as marmitas na prateleira com uma toalhinha por baixo, como quem assenta feitos sem barulho. O Nico, sem saber ler, deitou do lado como selo discreto do que dá certo. Sentei no banco do cantinho quando a luz do fim de tarde dourou a poeira do ar. O prédio respirava mais manso. A rua parecia menos ansiosa. E eu agradeci em silêncio por cada parafuso, cada letra, cada copo cheio. Mas antes de subir, uma pergunta puxou minha manga com doçura e urgência. Se a escola aprendeu, se a subprefeitura acenou e o prédio assinou, qual é o próximo telhado que precisa de nós? E como levar essa cultura para além da nossa quadra sem virar vitrine? Quando olho para trás, entendo que a chuva não veio para nos humilhar, veio para revelar o que faltava de teto dentro da gente. Uma marmita aberta sem medo, um gato com nome simples, uma senhora respirando melhor, um cartaz que virou espelho. Foi assim que a nossa casa aprendeu a caber. Se um toldo protege do céu, o respeito protege do olhar. E isso agora eu sei é riqueza que não se guarda em cofre. Quero te provocar com carinho e firmeza. Escolha um cantinho para acender hoje. Pode ser um banco na garagem, uma mesa no corredor, um copo de água, onde alguém só recebe silêncio. Escreva, se preciso for, num papel ou no coração. Aqui ninguém repara para ferir. E cumpra, todo dia. Dignidade não é evento, é manutenção. Me conta, em que momento você já viu uma rosa comendo na chuva? Qual foi a sua viela? Aquele lugar estreito onde a verdade te chamou pelo nome. Você já transformou um pedaço do seu caminho em abrigo? Quero ler sua história nos comentários. É com migalhas que a gente monta mesa grande. Se essa narrativa acendeu algo em você, não deixe apagar. Peça perdão onde faltar respeito. Ofereça ajuda onde houver vergonha. Organize o pequeno para que a bondade não dependa de humor. Crescer, às vezes, é aprender a apertar o parafuso certo. O da paciência, o da fé, o da coragem mansa. Se inscreva no canal e ative as notificações para que essas histórias continuem chegando quando a sua rua estiver barulhenta demais. Toda semana a gente coloca outro toldo no mundo, outro gesto que vira casa para quem precisa. E se um dia a sua força parecer pouca, desça até o seu cantinho, o que você acendeu, e reabasteça. O filtro de barro vai te lembrar, a água certa sempre encontra caminho. A fé também.